A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Novo inquérito aberto em plena sexta-feira à noite. Alexandre de Moraes, o Alexandre tá que tá, viu? O Alexandre não quer saber, ele vai pra cima. O Alexandre de Moraes abriu inquérito contra o Jair Bolsonaro. Veja bem, o inquérito é contra Jair Bolsonaro, né? Contra membros do governo, não é só envolvendo o Bolsonaro, não, é contra ele. Ele é o investigado do inquérito por fake news contra a vacinação. Bolsonaro vai pagar pelos crimes que está cometendo, viu? Vou explicar aqui sobre o inquérito, como é, o que pode acontecer com o Bolsonaro, tudo mais, mas antes, um segundo, se você for a Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aqui a gente faz oposição a esses bandidos, são bandidos sim, todos os dias aqui tem oposição, então olha, é um segundo, quando você se inscreve, também é de graça, você está fortalecendo a oposição para a gente chegar com força, porque olha, eles já estão disseminando fake news agora, um ano antes da eleição, imagina 2022, a campanha suja que será. E veja bem, as redes sociais estão sempre do lado dos fascistas. Quando a gente denuncia os conteúdos deles, fake news, dificilmente é apagado. Quando a gente dá um escorregãozinho aqui a alguém da esquerda, na hora o Facebook bane, o Instagram bane, suspende a conta, o Twitter suspende a conta, muitas vezes sem motivo algum. Então é muito importante você se inscrever aqui e nos outros canais também, porque a gente precisa de muita força para chegar na eleição com força. Agora vamos falar sobre novo inquérito do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro em outubro, numa live, eu vou ver se eu acho aqui o vídeo enquanto eu falo, o Bolsonaro, ele disseminou fake news sobre a vacina, ele começou a falar que a vacina causava AIDS. A vacina causava AIDS. Tem aqui, ó. Aí, depois ele tentou desmentir tudo, mas deu muito ruim. Porém, a CPI da Covid estava terminando na época, a CPI enviou um pedido para a STF abrir uma investigação. A Procuradoria-Geral da República disse o seguinte, disse o mesmo que disse a defesa do Bolsonaro, praticamente a mesma coisa, disse o seguinte, olha, a CPI não pode pedir para abrir investigação porque apenas a Procuradoria, ou seja, o Ministério Público, pode pedir abertura de investigações. A CPI não tem essa prerrogativa. Isso disse tanto a Procuradoria-Geral da República quanto a defesa do Bolsonaro. Ok. E o Alexandre de Moraes? O que disse o Alexandre de Moraes? Não. Falou, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito e eles podem sim pedir abertura de investigação. Mais ainda, a PGR não terá, Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, não terá palavra nessa investigação. A investigação vai ser conduzida pela Polícia Federal. E veja bem, por delegado ou delegada escolhido pelo Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Augusto Aras, ele pode até ter acesso ao inquérito, mas ele não vai investigar, ou seja, não tem como ele barrar. Ele fala, não vou investigar nada, vou jogar isso lá pra frente, vou sentar aqui em cima da investigação. Não! É a Polícia Federal que vai enviar depois o relatório final para o Alexandre de Moraes. Aí ele vai decidir se abre processo ou não. Eu vou te dar um spoiler. Ele vai abrir processo, o presidente Jair Bolsonaro será considerado réu. É isso que vai acontecer, ó. O processo já é direto no STF. O Bolsonaro, com foro privilegiado, ele já vai preso. Ele não será mais presidente, provavelmente, porque demora, viu? As coisas demoram, mas vai preso. Já não tem pra onde correr, porque já transita em julgado. Eu vou mostrar aqui o que falou o Bolsonaro. Tá aqui o vídeo do Bolsonaro falando. Olha só. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui. Tá, diz aí o Bolsonaro que, de acordo com o relatório do governo britânico, ou seja, lá do Reino Unido, Grã-Bretanha, quem está totalmente vacinado estava desenvolvendo a AIDS muito mais rápido do que o normal. Porém, só que tem um problema. Isso o Bolsonaro falou em live, ok? Ao vivo, para todo o Brasil. Só que tem um problema. O governo britânico desmentiu, falou, não, a gente não tem relatório nenhum sobre isso, isso é fake news. A gente nunca falou sobre isso, não tem estudo nenhum falando nada disso. Pelo contrário, a vacina é extremamente segura. Aí o Bolsonaro ficou naquela, epa. Aí a CPI mandou o pedido para o STF investigar. Bateu o desespero. Por que bateu o desespero? Porque o Bolsonaro, eu vou falar uma coisa, muita gente acha que quando o Bolsonaro para ser presidente da República, quando ele vai fazer uma live, as coisas são extremamente pensadas,
que tudo é muito friamente calculado. Não é. Eles fazem tudo nas coxas. Eles fazem tudo mal feito. É muita gente burra e muita gente incompetente junta. O que aconteceu? Alguém mandou a matéria pro Bolsonaro, fake news, não verificou se era fake news ou não, porque eles não verificam nada, e esse é o modus operandi deles, que é o quê? Se é... E eu lembro até do suplente do Flávio Bolsonaro, que foi o Paulo Marinho, ele foi coordenador da campanha do Bolsonaro. Ele tinha um quartel-general no Rio de Janeiro, que era onde? O quartel-general na casa dele, na garagem dele, que era o quartel-general de campanha do Bolsonaro, e ele falava, aqui a gente disseminava fake news sim, se era fake news ou não a gente não queria saber, tudo que era positivo pra gente, ou negativo pro adversário, no caso era o Haddad o adversário, a gente disseminava nos grupos de WhatsApp, a gente mandava pra todo mundo. Então esse é o modus operandi deles. É aí que aconteceu, alguém falou, tá aqui, o governo britânico falou, o Bolsonaro leu. Só que é uma coisa grave demais. Você falar que, a vacina causa AIDS é muito grave. E aí, todo mundo começou a bater no Bolsonaro. A CPI pediu pro STF abrir investigação e bateu o desespero neles. E ele falou, putz, alguém me deu um negócio, eu não checaram se é fake news, só que era grave demais, vai dar investigação. Aí o Bolsonaro tentou desmentir. E aí ele tentou desmentir, a coisa saiu pior ainda. Eu vou mostrar aqui o Bolsonaro tentando desmentir, ó. Ele culpou a revista Exame. Vacina e AIDS. Eu repeti essa matéria na minha live, 2 dias depois, a revista Exame falou que eu falei fake news. Aí tá aqui, a matéria da Exame não fala sobre isso. Aqui, a matéria da Exame era uma matéria de antes da vacina existir, uma matéria de agosto de 2020, quando não tinha ainda vacina disponível no mundo, estavam todas em teste, e aí a Exame falava, a vacina pode ajudar a contrair o HIV, e aí logo no texto, no subtítulo da matéria, já falava, não pode, quer dizer, dava ali a resposta, mas o Bolsonaro, ele não tinha como se defender, acho que os desesperados assessores do Bolsonaro deram um Google para tentar achar qualquer matéria ligando vacina à AIDS, pegaram a primeira que viram e falaram, Bolsonaro, se defende usando isso. E os bolsonaristas na época, isso foi alguns dias antes do Gabinete do Ódio ser desmantelado. O Gabinete do Ódio estava ali dando seus últimos suspiros. Os bolsonaristas estavam jogando isso nas redes sociais, começaram a mostrar essa matéria da Exame. Eles até editavam no Photoshop, colocavam o logo da Exame e mudavam o título para dar a entender que realmente a vacina dava AIDS, para falar, tá vendo? A Exame falou e agora a Exame mudou a matéria. Estão mentindo aqui. Só que o próprio vídeo do Bolsonaro mostra que ele estava ali num outro site, era um site azul, tudo mais, e que ele atribuía ao governo britânico, nada a ver com a revista Exame. Quer dizer, a coisa ficou feia. Eles ficaram desesperados. Logo depois, mais ou menos 3, 4 dias depois disso, as contas do Alan dos Santos foram bloqueadas. Coincidência ou não? E aí você me diz, comenta aí, é coincidência ou não é? As contas do Alan dos Santos foram bloqueadas, o Gabinete do Ódio, pelo menos no Twitter e no Instagram, o uso de robôs caiu assim 90%, e aí eles não conseguiam mais disseminar a narrativa deles. E aí ele começou a levar porrada. Aí agora chegou o STF, e o STF, o Alexandre de Moraes, falou, vamos abrir aqui a investigação, não queremos saber da opinião do seu Augusto Aras, não queremos saber da opinião do advogado-geral da União, do advogado do Bolsonaro, será aberta a investigação por fake news contra a vacinação. E aí, veja bem, essa é a primeira investigação que é aberta no STF com um pedido da CPI. Eu te falei uma coisa, se você assistiu o vídeo, se não, vou falar agora, faz alguns dias eu gravei um vídeo e eu mostrei, olha, a Procuradoria-Geral da República, os subprocuradores e tudo mais, fez uma coisa que eu, Thiago, não esperava. Eu até fiz essa sugestão, imaginando que jamais iriam ouvi-la, até porque eles são bolsonaristas lá, ou parecem ser, que era fatiar os processos da CPI, os inquéritos da CPI, e enviar para diversos ministros do STF, 5, 6, 7, enfim, tem sorteio, né? Vários caem na mão de um, aí de outro, para que os processos corram mais rápido, para que não vire um processão do Bolsonaro, porque se esse processão fica parado 10, 15, 20 anos, e o Bolsonaro jamais será preso por crime algum, jamais será condenado por crime algum dos crimes que a CPI descobriu. E não só o Bolsonaro, mas os outros. Como eu vou dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo de um inquérito que eles apressaram em determinado momento para coincidir com a eleição, que era o inquérito do Mensalão. Eles descobriram lá que o Mensalão não tinha compra de votos e que não tinham como condenar o Zé Dirceu nem o Genuíno. Aí inventaram lá uma teoria do domínio de fato, pegaram lá da Alemanha, para dizer, olha, eles não
não cometeram o crime, eles não sabiam do crime, mas por serem chefes de pessoas que cometeram crimes, eles deveriam saber do crime, mesmo sem ter provas de que eles sabiam de alguma coisa. Ou seja, aí eles puderam condenar o Genuíno Zé Dirceu e apressaram aquele processo, mas o Mensalão era um processão que o STF foi julgando tudo junto. Se fosse um processo que fosse fatiado em várias etapas, com ministros relatores diferentes, o processo que demorou 7 anos, se eles quisessem apressar, demorava 2 ou 3, no máximo. Mas como era um processão, demorou de 2005, só foi julgado em 2012, e aí eles apressaram muito no final, inclusive o STF parou toda a pauta, o STF ficou parado 6 meses só para julgar o Mensalão, pararam. Por isso que criaram, muita gente não sabe, o que tem primeira turma no STF e segunda turma do STF, porque o STF parou por 6 meses por causa do Mensalão, então decidiram cortar o STF em 2, fazer 2 turmas para, nos anos seguintes, o STF poder trabalhar com o dobro da capacidade, 2 vezes mais, porque são 2 turmas, o que uma turma decide, está decidido como se fosse o plenário decidido. Para que você tenha ideia, no caso do Bolsonaro, se fosse um processão e o STF não quisesse em nenhum momento acelerar, isso não ia demorar 7 anos. Isso ia demorar 30 anos. Os crimes iam até prescrever. Porém, a Procuradoria-Geral da República fatiou, enviou um monte de coisa para o STF, inclusive são 6 ministros relatores diferentes. Alguns pegaram vários processos, outros pegaram 1 ou 2, mas são 6 relatores diferentes. Ou seja, os processos vão correr muito, mas muito mais rápido. Isso foi uma grande surpresa para mim. Agora, não estava no relatório final da CPI, tem agora um outro crime, um outro processo. Esse é o 7º, são 7 agora. Esse é o 7º relator de processo contra o Bolsonaro, graças à CPI da Covid. Só para que você tenha ideia, os senadores da CPI da Covid se venderam ao Bolsonaro, e isso ficou claríssimo. Elisiane Gama, Omar Aziz, Simone Tebet, Alessandro Vieira, tem alguns outros também. Quem não se vendeu? O Randolph, Renan, os do PT, esses não se venderam. Mas os outros, aqueles lá que eram de direita já, se venderam todos ao bolsonarismo, votaram a favor do André Mendonça, falaram, olha, o André Mendonça teve um discurso muito bom aqui na Sabatina, confiamos nele, enfim, se venderam. Porém, o trabalho que foi bem feito durante a CPI está surtindo já efeitos, e efeitos negativos para o Bolsonaro. E se é ruim para o Bolsonaro, eu falo uma coisa, se é ruim para o Bolsonaro, é bom para o Brasil. É ou não é? E vou mostrar aqui outra coisa que é ruim pro Bolsonaro e bom pro Brasil, que é o nosso carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro, lá no Pará. Aqui, uma parte central lá de Belém, muita gente escutando lá os crimes do Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. Eu peço, pare o que você está fazendo agora, siga-me também nas outras redes, vamos continuar indo pra cima dos bandidos. Estão caindo, viu? Vão cair, a coisa vai ficar feia pra eles, e calma, viu? Calma, as coisas demoram. As coisas, infelizmente, na justiça, quando tem amplo direito de defesa, tudo mais, quando não é perseguição, como era na Lava Jato, as coisas demoram, mas uma hora chega lá. Falou.